Olá, que tal pensarmos sobre auto-hipnose, estresse e saúde mental? E a gente entender como a auto-hipnose pode ajudar para que realmente a gente possa ter uma tranquilidade, uma serenidade, ou não estar propenso, não estar vulnerável a sair do sério. Muitas pessoas dizem perder a cabeça, explodir, ficar irritado e sair de si nesse controle emocional, nessa serenidade. Daniel Goleman, aquele autor da inteligência emocional, ele fala de uma coisa muito interessante chamada sequestro emocional, que é uma forma de dizer você sair do sério, você perder a cabeça, você ficar vulnerável, o seu controle, a sua capacidade de adaptação, de ter o controle da situação, de perceber da melhor forma, de tomar as melhores decisões, de agir de uma forma que não seja desgastante e que resolva a situação. Então imagine no dia a dia situações como, por exemplo, um filho lhe tirar do sério, né, você perder a cabeça, perder as estribeiras, como o pessoal diz, por coisas às vezes mínimas. E essa condição de perder a cabeça, que não precisa ser para uma coisa extraordinária, de bater com o carro, de fazer uma confusão, entrar numa discussão desnecessária, muitas vezes, né? Lá adiante, quando a gente tem a situação de perder a cabeça, de se irritar, de explodir, muitas vezes a gente trata a pessoa que a gente tá lidando, o subordinado, o marido, a esposa, o filho, a empregada da casa, de um jeito grosseiro que depois a gente acaba se arrependendo. Então, essa condição de sequestro emocional, como Daniel Goleman fala no livro Inteligência Emocional, é exatamente essa vulnerabilidade, essa fragilidade que não é fixa, não é uma condição que uns têm e outros não têm. Não, isso é uma condição que depende de muitos fatores emocionais. E aí, como eu já disse, vou repetir várias vezes até ficar uma coisa automática, natural, a visão moderna de hipnose, a compreensão científica mais eficaz de entendimento, o melhor modelo de entendimento sobre esse estado, esse fenômeno que nós possuímos, né, essa condição, essa programação básica, é que hipnose e auto-hipnose é uma condição emocional. E esse estado emocional, ele pode ser direcionado para o bem ou para o mal, né? A gente sempre tem chamado a atenção disso. Hipnose é algo natural e que muitas vezes na vida cotidiana nós estamos com as várias características essenciais, intrínsecas, que podem ser chamadas de hipnose. Se, por exemplo, alguém está num lugar e escuta uma explosão, naturalmente aquela pessoa entra num estado hipnótico por uma condição imperiosa do ambiente, né? É muito difícil alguém escutar uma explosão e não tomar um susto. E esse susto, essa emoção que se deflagra, pode fazer exatamente a pessoa, digamos, sair correndo, agir como se estivesse mais regredido nas suas aptidões, nas suas habilidades sociais. Por exemplo, muitas pessoas estão num ambiente e se houve uma explosão que pode significar que, sei lá, o prédio vai pegar fogo, se for um cinema, por exemplo, todo mundo vai sair correndo e os homens educados, gentis, não vão ficar na postura de primeiro deixar as damas passarem, as crianças, né? De um modo geral, o impulso básico vai ser correr e muitas vezes as pessoas não vão perceber que se machucam, só vão sentir depois que bateram, que se feriram. E uma coisa muito comum acontecer é a pessoa dizer assim, eu estava lá, aconteceu algo e daqui a pouco eu não me lembro mais, só me lembro que agora eu já estava aqui. Digamos que a pessoa saia daquele ambiente. Então, essas três características, analgesia espontânea,
essa regressão dos padrões de comportamento, né? Como eu disse, o comportamento de educação, de gentileza, de deixar outra pessoa passar na sua frente, e ela está programada no nosso córtex cerebral. É mais um comportamento mais evoluído, digamos assim. Mas quando a gente tem uma situação de emergência, há uma regressão, ou seja, a gente passa a usar comportamentos, programas que estão em estruturas mais básicas, mais baixas, digamos assim, né, subcorticais, lá do sistema límbico, que é onde tem principalmente os programas emocionais que estão relacionados com a hipnose, a auto-hipnose, e que isso se apresenta em várias situações negativas. Depressão, ansiedade, estresse, são palavras que muitas vezes são usadas como se estivesse se referindo à mesma coisa, mas de fato existem nuances, existem algumas diferenças e que não é só de grau, mas é também qualitativo. Então, a forma que a pessoa reage emocionalmente a determinadas situações. Mas o que é que eu quis dizer? Que, sendo a hipnose natural, um estado natural, faz parte da natureza humana, e isso dizer, chamar de hipnose ou de auto-hipnose, quando a gente usa essa expressão, a gente está falando genericamente, a gente está dizendo que existe essa condição, existe essa característica da natureza humana. E quando a gente diz no sentido mais restrito, a gente está falando de uma técnica, de um ritual, de um transe hipnótico, que depois a gente pode fazer um comentário sobre isso. Agora, nesse momento, eu quero chamar a atenção para o fato de que se a hipnose, se o estado hipnótico, as características próprias dos estados hipnóticos, que dão margem a vários fenômenos hipnóticos, controle da dor, amnésia pós-hipnótica, sugestionabilidade aumentada, maior sintonia, maior comunicação entre a mente e o corpo, e essa condição também de uma regressão psicossomática para ter acesso a uma série de potencialidades físicas e psicológicas que vão dar vários efeitos, várias aplicações da hipnose na vida diária. Essa condição sendo natural, a primeira coisa que a gente precisa entender é que pode ser direcionada, a vivência emocional pode estar fazendo bem a pessoa, pode estar fazendo mal. Quando faz mal, a gente chama de estresse, de ansiedade, de depressão, de síndrome de pânico, de uma condição de perturbação psicossomática, né? Questões de sensações corporais, de dores, de angústia, perturbações mesmo físicas, né? Fisiológicas, na pele, no estômago, no intestino, enfim, todas essas mazelas, digamos assim, para dizer no popular, elas têm uma influência, elas sofrem influência do aspecto emocional. No caso aí, aspecto emocional negativo. E a gente pode pensar como o fato das pessoas, né, e principalmente algumas pessoas, serem mais suscetíveis, serem mais sensíveis a esses estados emocionais negativos, como uma coisa que parece uma desvantagem, mas que pode se tornar uma vantagem. Porque se eu tenho mais facilidade para responder emocionalmente às coisas que acontecem na minha vida do ponto de vista negativo, gerando estresse, reações, como eu disse, de explosão, de irritabilidade, coisas que geram arrependimentos depois, ou que faz com que a pessoa perca oportunidades, faz com que relacionamentos sejam prejudicados, faz com que a educação dos filhos seja prejudicada por essa falta desse controle emocional, desse equilíbrio emocional, que essa serenidade que é importante e necessária, que faz a mente poder tomar a melhor decisão, poder fazer da melhor forma aquela comunicação, aquela interação, e também a interação interna, né? A condição da pessoa se sentir
tranquila, se sentir segura, enfim. Essa condição de maior facilidade que essas pessoas têm quando apresentam coisas negativas, pode ser mudado o sinal, ao invés de ser negativo, passar a ser positivo, usando o mesmo veículo, usando a mesma. É o mesmo instrumento. Qual é o instrumento? A facilidade de entrar em estados emocionais, inclusive, principalmente pela capacidade de perceber, de criar imagens mentais, que essa é como se fosse assim, tem uma imaginação fértil. Comumente as pessoas associam a isto uma imaginação negativa. Né? Quantas pessoas, só de falar de uma barata, já está sentindo uma agonia, achando que a barata está andando no seu corpo. Quando essa capacidade mais aflorada de imaginação, por conta de inteligência, por conta de características próprias, não interessa aqui o porquê, mas o como. Então, esse como é o que nos interessa, porque significa que aquela capacidade, aquela sensibilidade usada, foi desviada, digamos assim, não por querer, né? Ninguém decide isso, mas por algumas circunstâncias, esta capacidade de fazer com que imagens mentais se traduzam por estados emocionais e vice-versa. E isto sendo desviado, claro que não por uma decisão própria, mas por uma série de circunstâncias e contingências, desviada para coisas negativas, para emoções negativas, para vivências negativas, e isso vai gerando uma espécie de círculo vicioso, onde o que eu sinto influencia como eu penso, como eu penso influencia no que eu sinto, e esses dois influenciam nas minhas atitudes, na minha realidade concreta, né? Se eu estou achando que eu não consigo dirigir direito, por exemplo, que eu não sou capaz de dirigir, não sou bom em dirigir, quando eu for dirigir um carro, aquilo já vai mobilizar uma série de tensões musculares, e fica não só tensões musculares, mas vivências que vão antecipando, vão criando situações imaginárias que vão fazer com que alimente aquela tensão, aquele estado de alerta, de estresse. E aí, claro, isso vai tornar muito mais fácil, vai facilitar a pessoa bater no carro, por exemplo. O carro, bater com o carro, muitas vezes é fruto de essa tensão que faz com que a visão periférica, né, que nós temos fisiologicamente aqui nessa área para perceber o que está acontecendo aqui, se feche. A gente fica feito os cavalos, né, e tal, que tem aquela viseira. Então, esse fechamento, essa ampliação de consciência e, consequentemente, as reações do corpo e as reações comportamentais de interação, isso tudo é facilitado pelo fato, né, de que a pessoa já está como que já quase que no piloto automático, já tem uns atalhos na mente dela de fazer com que ela tenha essa reação emocional, ou seja, uma hipnose negativa. Se essa pessoa que já está treinada, exercitada, habituada a ter essas reações emocionais, só que no lado negativo, se ela começar a treinar, a direcionar, modificar, a limpar essa estrutura mental, imagine como um cristal, que você vai tirar todas essas sujeirinhas para ela ficar cada vez mais cristalina a sua mente, e isso vai facilitar muito esse controle para o dia a dia, para as coisas pequenas, para que, à medida que a gente consegue isso nas coisas aparentemente pequenas, a gente consiga também nas coisas grandes, que é superar uma série de dificuldades da vida, ou de problemas mesmo, dificuldades emocionais, problemas mentais. Agora eu gostaria de falar o terceiro ponto, que é o quanto esse estado emocional, a hipnose, a auto-hipnose,
ajudando a mexer positivamente das situações negativas, emoções negativas que geram doenças, que geram dificuldades, para emoções positivas. E aí sim, o terceiro ponto que eu gostaria de comentar é a importância dos estados emocionais de auto-hipnose, de relaxamento, de tranquilidade, de serenidade, para a saúde mental. E existe até uma palavrinha que as pessoas usam assim intuitivamente para exprimir o que coisas as pessoas podem desenvolver como hábito para ajudar essa prevenção, digamos assim, de problemas mentais, de dificuldades, de conflitos, de situações desagradáveis que podem redundar numa situação mais complicada, até numa doença mental. Que expressão é essa? É higiene mental. Higiene, todo mundo sabe que são um conjunto de hábitos que visam prevenir a infecção, né, ou a contaminação de coisas. No caso aí, quando a gente fala de higiene, a gente fala de hábitos de higiene do ponto de vista físico, né? Lavar as mãos, escovar os dentes, não botar a mão na boca, não ficar compartilhando objetos pessoais. Isso é intuitivo, né? A gente aprende isso em casa, isso é educação doméstica. Essa higiene associada muito a hábitos físicos, sociais, comportamentais, ela também se aplica à mente. A nossa mente precisa também de umas faxinazinhas de vez em quando, que é para ela se tornar cristalina. Essa limpeza que eu tenho falado de como é que a gente pode fazer a mente da gente se tornar cristalina, se tornar essa vidraça limpa, esse vidro limpo, sem sujeiras, para que essa luz interior que passa através de cada ser humano possa chegar aos outros e a pessoa se sentir não só bem, mas ter um sentido maior para a vida dela e ela se sentir em plenitude, satisfeita. Então, a expressão higiene mental, ela visa exatamente a transpor para os aspectos psicológicos de hábitos mentais essa ideia de que se você desenvolver certos hábitos, aquilo vai ajudar a sua mente a ficar tranquila, serena, cristalina. E quem foi, de onde veio essa expressão? Quem cunhou essa expressão? É um médico muito importante, né? Se desenvolveu aí a partir dessa percepção dele, do que ele escreveu. Ele escreveu um livro chamado O Homem que Encontrou a Si Mesmo. E esse homem, Clifford Beers, ele ficou louco num hospital internado até os 53 anos de idade. Ele sendo louco, tendo perdido sua saúde mental, seu equilíbrio, ficando internado no hospital psiquiátrico até os 53 anos de idade, isso foi lá no século passado, ele percebeu, de algum modo, né, como ele escreveu no livro, se encontrou a si mesmo, e com isso ele se curou. E tendo se curado, ele se formou em medicina e se tornou uma pessoa destacada e tal, e ele é o pai da higiene mental. E que coisas ele sugeria? Hábitos relacionados a como você entrar no dia a dia, cotidianamente, em estados de auto-hipnose adequados, que fariam prevenir esse estresse, o estresse crônico, essa coisa de você estar desgastado cronicamente, e com isso poder, esse desgaste crônico, muitas vezes fazer a pessoa entrar num estado, né, de exaustão mental, muitas vezes, era como se pensava no século passado, e aí endoidar, digamos, ou então ficar deprimido, entrar num estado de perda do controle da sua vida. Então, Clifford Beers, ele dizia uma coisa interessante, que se você tiver
como se fossem pausas, pausas para meditação, né? Pausas para refrescar o juízo. Isso ajudaria a não ir se acumulando frustrações, tensões, irritações, que são como uma espécie de tortura chinesa. Dr. Lamartine, vocês sabem, ele é psiquiatra, faz psicoterapia, e ele faz uma autoridade nessa área de conhecimento sobre hipnose e auto-hipnose. E uma das coisas que o Dr. Lamartine faz, né, usa, chama a atenção dos pacientes, ele até criou uma tabela temperamental que fazia as pessoas irem monitorando situações que iriam irritando, fazendo aquele estresse básico que muitas vezes a gente não percebe no dia a dia. E aí, por exemplo, na tabela temperamental que o Dr. Martini aplica aos pacientes, tinha, por exemplo, se a pessoa usava roupa apertada, se usava sapato apertado, se ficava muito tempo durante o dia com um barulho que pode ser o barulho do telefone tocando direto, e isso como fatores irritativos da mente. Vejam, a pessoa usar um sapato apertado durante o dia inteiro parece ser uma coisa tão óbvia que é uma coisa irritante, que atrapalha, que faz a pessoa se sentir ter de fundo aquela torturazinha chinesa, né? Abrindo um parênteses. Eu estou falando de tortura chinesa, não sei se as pessoas têm essa ideia. A tortura chinesa é algo, a gente usa essa expressão para dizer assim, algo que parece uma bobagem, tipo um pingo de água batendo na sua cabeça. Então, um pingo d'água é uma bobagem. Mas imagine sei lá, 5.000 pingos na sua cabeça, você não aguenta mais. Então, a tortura chinesa é isso, é essa coisa de uma vez é pouco, não significa nada, mas se é todo dia, toda hora, e você não tem como se livrar daquilo, aquilo é altamente estressante e irritante. Então, voltando à higiene mental, essa percepção de que nós podemos ir, se pudermos, e não acumularmos irritações, frustrações, estresses mínimos do dia a dia, fazendo essa higiene mental, e a auto-hipnose é uma forma de fazer higiene mental, como também é higiene mental você dormir bem. Você tem uma boa qualidade de sono, você está num ambiente onde você vai dormir e que os lençóis, os travesseiros estejam limpos, estejam cheirosos, estejam frios. Todas essas condições, elas são anti-estressantes, elas propiciam essa condição de se sentir menos pressionado. E aí a gente lembra que a noção básica de estresse é essa ideia de que há uma pressão, há uma sobrecarga no sistema. Claro que o estresse, sendo inicialmente a ideia de que uma pressão sobre um material físico, a quantidade de pressão que esse material suportaria, quando a gente traz para a natureza viva, para a biologia, para o ser humano, a gente sabe que não é tão rígido a ideia de que é uma coisa fixa. Tal pressão necessariamente vai fazer com que a pessoa se sinta estressada. Depende do estado emocional da pessoa, da autoimagem da pessoa, do quanto ela se sente capaz de enfrentar certas coisas. A mesma coisa para uma pessoa pode ser uma pressão enorme, como eu disse, dirigir carro, para outra pode ser um prazer. Então, o estímulo da pressão, do estresse, ele não tem esse significado em si. O significado vai ser atribuído pela pessoa, por essa avaliação que a pessoa faz entre como ela se sente, o que ela tem de segurança, de autoconfiança, de serenidade, da mente estar cristalina, de estar tudo redondinho. E com isso ela ter hábitos saudáveis e a pressão, as solicitações, os problemas que ela vai ter que enfrentar. Só que o que eu estou falando agora é que eu posso conscientemente, né, você pode, todos nós podemos
conscientemente cultivar no dia a dia hábitos, práticas que vão fazendo essa purificação mental e prevenindo o estresse. E para que isso serve? Para quando a gente tiver que enfrentar o estresse, né? Se todas as nossas condições de convívio, condições financeiras, condições de segurança social, enfim, se tudo tivesse perfeito, a gente não precisaria ter essa habilidade, desenvolver essa capacidade de enfrentar essas coisas. A gente nem precisaria, tá tudo bem, não teria problema nenhum. E aí eu me lembrei de uma coisa muito interessante agora, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, que foi uma experiência de privação sensorial. Isso aconteceu mesmo, uma pesquisa se fez pessoas, voluntários naturalmente, se submeterem a uma condição de privação sensorial. O que é privação sensorial? É estar num lugar, no caso eles ficaram num quarto, com uma banheira, com uma temperatura igual à temperatura corporal e sem nenhum estímulo de que implicasse em solicitação da atenção deles, tipo acender a luz, ter um som. Então era como se tivesse tudo igualzinho, sem nenhuma perturbação, por isso chamado de privação sensorial nesse sentido, que não haveria estimulação dos sentidos, sejam o tato, o paladar, o olfato, seja, eles não receberiam nenhum estímulo exterior para registrar, para se abalar, nem positivo nem negativo. E essa condição, nesta condição, o que é que aconteceu com essas pessoas? A gente podia dizer, se não tem nenhuma solicitação para resolver como é que vai pagar suas dívidas, ou como é que vai fazer não pegar coronavírus, ou como vai lidar com uma situação de conflito, de dificuldade com um cliente, com um filho, enfim. Sem nenhuma dessas solicitações, o senso comum das pessoas é, tá bom, tá na maravilha, não precisa se preocupar com nada, não existe nenhuma exigência, nenhum desafio. Essas pessoas poderiam estar no paraíso, né? Era o céu, o reino dos céus, na terra, estava tudo tranquilo, elas iriam ficar no máximo de tranquilidade e relaxamento. E o que aconteceu? O contrário. As pessoas começaram a ter alucinações, a ter desequilíbrios, a se sentir mal, irritabilidade, delírios e tal. Por quê? Porque a mente precisa de um nível de tensão ótimo. Esse nível de tensão não quer dizer tensão no comum que as pessoas usam, de preocupação, de agitação, não. Mas de solicitações dos estímulos do ambiente e solicitações dos seus estímulos interiores também, dos seus conteúdos interiores, seus sonhos, suas expectativas, a sua subjetividade, a sua singularidade como pessoa. Cada um é diferente do outro. Todos nós somos seres humanos, temos as mesmas características básicas, mas cada um é um ser único. E para que a gente se sinta estimulado a esse crescimento, é necessário o estresse. O estresse no sentido dessas solicitações que existem, que são pressões. O que não deve existir é uma condição de que não tem estresse nenhum, ou seja, a pessoa não tem estímulo nenhum para nada, e aí sim ela vai ficar estressada, por causa da frustração, da falta de solicitações para ela viver, para ela respirar, para ela ter uma ação na vida. A vida implica movimento, esse movimento, esse crescimento permanente. E aí o que acontece? Falando da experiência de privação sensorial, as pessoas ficaram muito mais perturbadas. Então, esse nível de tensão, quando eu faço assim, é porque eu lembro de uma imagem que eu nem sei se fui eu que inventei essa imagem, associei com isso, ou se eu li no livro A Quinta Disciplina, de Peter Senge, que ele fala sobre essa tensão criativa. E aí essa imagem que eu faço é de uma liga de dinheiro, de empacotar dinheiro.
E aí ele diz, sempre você tem que ter uma segurança no passado e uma busca e uma coisa que lhe chama para o futuro. E aí a imagem que eu faço é essa liga que esteja numa tensão ótima. Então, se você esticar demais, ela parte, se você não esticar, ela fica frouxa e não serve para nada. Então, essa condição de estabilidade, eu manter o que eu já tenho, eu não perder o que eu já tenho, mas eu avançar para progredir, para que tenha novas solicitações, novos desafios, é uma coisa extremamente importante. Então, fazer auto-hipnose, fazer meditação, ter hábitos de higiene mental, né? Depois eu posso fazer uma sistematização desses hábitos, mas eu dei um exemplo, né? Se a pessoa dorme bem, se a pessoa tem condições de estar em momentos de tranquilidade, de serenidade, de relaxamento, e que pode ser através de fazer auto-hipnose, fazer meditação, mas pode ser parar para tomar um cafezinho. Isso tem uma conotação, isso pode ter associações na cabeça da pessoa emocionais muito positivas. E, ao mesmo tempo, desinvestir, né? Fazer um trabalho de modificação daquele sinal negativo das emoções para sinais, colocar o sinal positivo, que é exatamente um dos nossos objetivos. Nosso projeto Sua Mente Cristalina, auto-hipnose, meditação como caminhos de purificação da mente, é exatamente oferecer a quem deseja poder ter essa condição de, no dia a dia, na vida real, enfrentando todos os desafios que existem aí no dia a dia, a pessoa poder fazer isso de um modo sereno, de um modo tranquilo, de um modo cristalino, daquilo que ela está tendo uma visão melhor, porque ela está purificada nessa condição de não ter medo, de não estar fugindo, de estar se sentindo capaz de enfrentar aquelas situações. Então, esse é o nosso objetivo. Transmitir, existem muitas coisas para serem transmitidas nisso, é uma coisa no dia a dia, todo mundo tem que fazer isso diariamente. Na realidade, a imensa maioria das pessoas já fazem isso em algum momento, mas não conseguem perceber como é que elas fazem isso para poder trazer de volta esse conhecimento prático no momento que elas precisam. No momento que ela mais precisar, é que ela vai poder utilizar e ver aquilo ali funcionando. Não é quando o mar está calmo que a gente vai dizer que precisa fazer algo para lidar com aquela situação difícil. Não, é quando o mar está revolto. Então, a gente pode, quando a gente fala de estresse, de lidar com o estresse, a mente cristalina para lidar com situações estressantes, é a gente poder estar no estresse ótimo, digamos assim, não se desgastar com aquilo e, ao mesmo tempo, poder realmente manter a calma, manter esse controle emocional sem ser sequestrado emocionalmente, como eu disse no começo do vídeo. Até o próximo vídeo.